Boa Boa noite, Marcelo. noite. Boa noite. Opa, como é que estão as coisas? Opa, muito bem. Vamos para a nossa sexta live hoje. Opa, 6 é um número muito bom, hein? É, várias horas de live aqui. Né? E a gente começou tudo despretensiosamente. Eu Sim, acho que o que eu tenho visto de resultado é que o pessoal tem gostado. muito bom. O pessoal está entrando aqui na live. Os números estão aí aumentando. Aham, Sejam todos bem-vindos. Uma sim. ótima noite a todos. Agora a gente está no horário nobre, 8 horas da noite. Marcelo está processando. Ó, meu amigo Augustinho, tá vendo pelo perfil da esposa dele. Tem um amigo meu, Eduardo, ele tá vendo pelo perfil da esposa. Acho que ele não pode ter Instagram, né? Pô, deixa o Eduardo ter o Instagram, é para Pô, profissionais. Exato, né? Né? Seja bem-vindo, Agostinho. Boa noite a todos aí. Vamos lá. Então, É, como a gente tem um tempo de 1 hora, né? Otimizar o tempo aí. Então, já vou. vamos. Deixa eu fazer já Produtividade primeiro. em tudo, né? Sim, ele passa muito rápido. Aham. Então, quem não Ó, conhece o nosso eu como convidado, gosto de caneca, olha qual é a caneca que eu tô hoje, ó. tem que mudar o nome aí. Ah, hoje está. Consegue. Tem que pôr São Corinthians. Paulo? Não. Então, Não, pessoal, nome quem da cidade, do estado. O que que é isso? é o estado, né, de São Paulo, cidade, né? Só aí. Ó, Tudo parcial, né? A gente tem que aceitar todos os times. né? Bom, pessoal, quem não conhece, só fazer uma breve apresentação. O Marcelo é especialista em gerenciamento de cores da Easy Color. Ele é colunista de várias revistas, inclusive a revista Grandes Formatos, dentre outras, né? Quais as outras revistas que me Atualmente é Grandes atualizando? Formatos e a Projeto É, PAC. Projeto PAC, tá? Sim, o Isso. Marcelo tem a Easy Color, a empresa dele, ele é um distribuidor X-Rite, ele vende equipamentos, consultorias, ele é palestrante, né? E a gente Isso. está hoje na nossa sexta live junto aí para fazer mais um tema aí, abordando colorimetria, gerenciamento de cores, tá? E hoje o tema vai ser controle de processo. Então, a gente vai falar nessa live quais são as dificuldades dentro desse tema, né, no controle de processo, inclusive offset, né, os Aham. benefícios quando a gente faz o controle de processo, quais são os benefícios atingidos e quais os ganhos das empresas que buscam a excelência, né, e que acabam focando nas necessidades dos seus clientes, das agências ou dos donos das marcas, né. Então, o ganho Aham. é muito grande. Quem não pôde acompanhar as nossas últimas 5 lives, inclusive lives que o Marcelo fez com outros profissionais aí do mercado gráfico, do mercado digital, está tudo lá no YouTube. Você coloca lá gerenciamento de cores, Easy Color, tem todas as lives lá organizadas. O Marcelo ainda se ateve a esse trabalho Isso. de deixar tudo certinho aí. Marcelo, Eu criei vamos. listas lá para o pessoal encontrar impressão digital, gráfica, sublimação, né? Sim. Então tá. E para quem não me conhece, né, tem os seus convidados também, né? Sou o Ricardo Santaguida, eu Claro. represento, atualmente eu estou representando a Toyo Ink, então eu trabalho com insumos gráficos, tintas para impressão e também chapas offset, enfim, uma gama grande aí de insumos, né? Trabalho na área comercial, entrei nesse ramo no Senai, Teobaldo Denigres, e estou aí até hoje, desde 98. Então é isso aí, Marcelo. Passo para você as suas palavras, ou melhor, vamos fazer como a gente tinha combinado, rapidinho. Eu assisti uma live, eu achei bem legal, até para a gente, né, puxar um gatilho aí para nossa pra live de hoje, que é controle de processo, né? O professor Pires, acho que muitos conhecem, né? Ele fez uma das lives aí, ele fez uma análise SWOT do mercado gráfico, tá? E eu achei bem legal, eu vou replicar o que ele falou, assim, bem sintetizado, né, para não estender muito, mas ele
numa das lives que eu assisti, ele falou que eu acho que é um tema pertinente, né? Porque tá todo mundo Aham. ansioso, né? Muitos em isolamento, alguns trabalhando, mas no novo normal, muitos ainda nem sabem como que vai ser o novo normal, a gente vai ter que Na encarar, né? verdade, eu acho que a gente está no pior momento, que é aquele Sim, vai, não vai, decide se vai ou não vai, governo sim, libera, não libera, né? exato, tá complicado, ainda mais, não sei como tá aí na Bahia, em Salvador, mas pelo menos aqui, Guarulhos, epicentro do epicentro, São Paulo, capital, também tá bem complexo aí. A todos aí que estão falando boa noite, excelente Boa noite a noite, todos boa aí, noite. vamos entrando, sejam Não dá nem para bem-vindos. contar para todos aí, Eu já né? vou dar uma boa Todos, noite geral aí, tá? é, Então, o professor Pires ele fez uma análise SWOT, assim, pensando para as gráficas, né, em sua retomada, né? Então, análise SWOT, o que a gente avalia? O ambiente externo e o ambiente interno, né? Em externo, a gente fala de oportunidades e ameaças, né? Então, em primeiro lugar, o externo é algo assim que a gente tem que saber, claro, né, quando a gente vai fazer qualquer análise SWOT, porém, a gente tem que preocupar com nós, interno, tá? Então, mas vamos lá, o que a gente fala de oportunidade no ambiente externo aí, né? Então, estão se criando novos nichos, novas formas de consumo, isso para a indústria gráfica acreditamos que seja muito bom, assim a gente vê acompanhando aí perfis de gráficas aí, conversando com clientes, né? Então, novos nichos como deliver, embalagens, até o mesmo editorial tende a aumentar a demanda também, né? E web to print, enfim, tem novos nichos aí se formando, né? E as gráficas, as que ficarem, né, vão se reinventar, né? E aproveitar essa oportunidade, né? E abre-se também um novo mercado, né? Então vai ter uma depuração, mas assim, torcemos aí para que todos nós passamos essa onda aí, né? Que não acaba mais, mas vamos vencer, né? E de ameaça, como falando de onda, né? A pandemia que a gente está convivendo aí, essas instabilidades políticas também, né? Falta de uma harmonia que não ocorre, tanto a questão econômica que é mais afetada ainda, né? Eu já me preocupava desde o início, né? E a gente está vendo aí vários setores, como automobilístico, restaurantes muito ruim, né? Muitas empresas fechando, número de emissões, enfim. Então, ambiente externo, como eu falei, que o Pires falou dessa live, esquece, vamos pensar no interno, vamos pensar na gente, que está no nosso controle. Então não adianta, né? Tem todas essas agravantes? Tem, né? Mas a gente vai desistir? Não, a gente tem que continuar andando, né? Tá no inferno, continua andando, a gente uma hora vai sair. E aí, isso é tudo o que eles falaram, eu só estou replicando, tá? Não é plágio. Mas eu não, o gostei pior é que bastante. faz muito sentido. É. E vamos lá, então vamos falar do interno, né? Qual que é o foco aí, né? Então, as gráficas, você pegando o parque gráfico hoje, como forças, né? O ambiente interno das gráficas. Existem vários parques tecnológicos muito avançados, né? Questão de capital humano, tem o Senai e outras instituições aí que fizeram um trabalho excelente, tem muita pessoa boa aí no mercado. Tem pessoal na live que nos segue aqui que a gente aprende, né? Porque não é que a gente está aqui na live que a gente sabe mais que todo mundo, não. A gente vê aí, conversando com o pessoal que vem nos seguindo, diz a primeira aqui, pessoal, até faz às vezes perguntas que, poxa, a gente vai pesquisar, depois a gente te dá a resposta, porque capital humano é forte. Então, ramo gráfico aí, vocês, empresários, segurem ao máximo, não demitam, últimos casos, né? Vamos segurar o mais importante do capital de uma empresa, que é o capital humano, né? O É, Marcelo também já exatamente. falou bastante disso nas outras lives, né? E fraquezas, que vai ser até um gatilho para a nossa live de controle de processo, né? São questões como o capital financeiro, muitas gráficas aí vão ter que ver formas de fazer compras, né? Por cooperativismo, ou até mesmo estar sem fluxo de caixa, sem capital. Então, essa é uma fraqueza hoje, para não generalizando, mas acredito para várias empresas, né? Então, essas questões econômicas. E também, agora, fazendo um gatilho, porque a gente vai falar hoje de gerenciamento de cores, o controle de processo, como fraqueza numa indústria gráfica, é o não aproveitamento de todas as tecnologias. Ou seja, às vezes
O cara tem lá N equipamentos que estão superdimensionados, ou tem instrumentos para medição de cores e não usa nem 10% do que o instrumento faz. Enfim, bom, já fiquei 15 minutos e o astro, a estrela, o mestre das cores, tá quietinho hoje, né? Então, toca a bola para Não, você, Marcelo. tô Vamos lá. deixando você falar à vontade. Hoje você está mandando Me bem. empolguei. Não sei o que tem nessa água aqui. É água mesmo. Pode ir lá, Marcelão. Controle de processo. Quiser acrescentar alguma coisa aqui Como líquido transparente, eu acho que tem algumas opções aí, hein? eu aprendi um esqueminha. Você põe só o negocinho do chá assim, aí você coloca o que você quiser na xícara. Melhor não. Melhor não. Não. Veja, a análise SWOT aí que o professor Pires falou, eu acho que ela é muito verdadeira, né? Quando a gente tem um ambiente externo, onde a gente não tem controle sobre ele, e aí a gente está falando efetivamente numa situação completamente descontrolada, fora de ninguém previu nada nem próximo disso, né? Então, é bastante interessante a análise dele, porque é aquela história. Se nós estamos num cenário muito ruim, nós temos que, com certeza, fortalecer aquilo que nós fazemos de melhor. Nós temos que pegar os nossos pontos fortes, nos agarrar a eles e fazer com que isso faça a diferença para a gente poder efetivamente vencer essa batalha, né? O pessoal está falando aí, São Paulo tá meio complicada, né? Sim. O pessoal tá com dúvida que é água também, a Daniela perguntou. É água mesmo, tô bebendo devagarzinho para não... Devagarzinho. Sabe o que é? É que vodka, quando a gente toma rápido demais, assim, bate, né? Daí... É água mesmo. Só gosto de cerveja. Vamos fazer um teste de água aí agora. Então, faz todo sentido, justamente com o controle de processo. Quer dizer, hoje eu vejo assim, controle de processo já não é mais uma opção dentro da empresa, né? A gente tem vindo aí das lives e conversando com o pessoal, e eu cada vez mais me convenço de que controle de processo ele se aplica à empresa pequena, à empresa grande, né? Hoje ninguém mais pode perder dinheiro. Ninguém mais pode se dar o luxo de jogar papel fora, tinta fora, tempo fora, né? Fica tendo retrabalho, né? Não faz mais sentido isso. No nosso mundo, como nós estamos hoje, né? Você tem que trabalhar para que a sua margem ela seja efetivamente o tamanho daquilo que você economiza. Porque a sua margem hoje está muito mais na economia que você gera do que propriamente no que você cobra mais do cliente. Sim. Então, Marcelo, o tema é controle de processo, né? Isso. Pensando numa gráfica, assim, quando a gente fala controle de processo, qual que é o objetivo quando falamos disso? Veja, a indústria gráfica, ela nasceu há poucos anos. Eu digo que nasceu há poucos anos porque antes a gente chamava de artes gráficas, e nós tínhamos, na prática, uma margem de lucro muito grande, né? Era muito comum em gráfica a gente ver o pessoal dizer assim, não, pega o preço do papel e multiplica por 2 e sai vendendo. E se vendia bastante dessa forma, às vezes até por mais do que isso. E você tinha uma margem de manobra, você podia reimprimir trabalho, você podia fazer uma série de coisas. Você ainda não perdia dinheiro, você não tinha prejuízo. Hoje em dia não tem como. Hoje em dia você tem que fazer o mais que você possa com aqueles recursos para que possa te sobrar uma determinada margem para você chamar de seu, para você se chamar de lucro, né? Então, hoje não é mais uma opção. E um outro detalhe que eu acho fundamental a gente lembrar é de que o cliente ele vem mudando ao longo de todos esses anos.
Sim. Então, o cliente que antigamente aceitava um impresso com variação de cor durante a tiragem, hoje em dia ele já não aceita mais, né? Um cliente que mandava imprimir um vermelho e vinha um laranja, também não aceita mais, ele devolve, né? E sem cerimônia. Sim. Então, mudou completamente o cenário e aí não tem problema. Não tem mais como resolver sem ter um controle de processo. O pessoal aqui está dizendo, aqui em Recife, que eles fizeram muito isso na Quebecor, né? E justamente, a Quebecor é uma gráfica referência, né? Então, eles sempre trabalharam de maneira bastante profissional. O pessoal também perguntando se vai ficar salva essa a live. Sim, o Marcelo está organizando tudo no YouTube. Digita lá Easy Color, gerenciamento de cores. Tem todas as Isso. lives. Tem umas 10 lives do Marcelo lá. 6 comigo que a gente fizemos aí nesse tempo de Isso. A Daniela quarentena. depois diz aí o que ela não aceita, não. Eu não consegui pegar o histórico aí. Mas vamos lá. É que é ruim o Instagram, voltar, né? O Instagram deixasse usar no computador, né? Fica a dica, Instagram. Melhor, porque a telinha aqui é difícil. Já derrubei o celular agora. Mas vamos lá. E então, falando agora em instrumentos, né? O bom e velho densitômetro ainda tem a sua função. Como que você enxerga isso hoje? Ou já é uma era de se atualizar para poder fazer esse controle? O Paulinho está dizendo que está travando. Como é que vai, Paulinho? Tudo bom? Aqui, para mim, parece bastante normal. Eu estou tranquilão aqui. O Marcelo deu umas 2 vezes, mas para mim, estou vendo também normal. Veja, vocês avisam. Obrigado. O que a gente precisa ver, eu tenho dito assim, a gente tem, a quarentena nos jogou num salto no tempo 5 anos para frente. Então, na verdade, o que acontece é que a gente precisa pensar que tudo aquilo que a gente pensou que teria tempo para fazer, nós não teremos mais. Então, sempre a gente falou aqui em melhores condições de trabalho, no sentido de maior assertividade, de maior produtividade, de maior controle, né? As gráficas que não fizeram isso, que não fizeram seu dever de casa, hoje, efetivamente, elas estão correndo sérios riscos. Então, eu te diria o seguinte, se você tem um densitômetro que está parado, né, e você consegue ativá-lo, você começa a trabalhar com ele. E você já começa a ter melhoras no seu controle de processo. Certo. Então, é um equipamento obsoleto? Sim, é um equipamento obsoleto. Mas, toda vez que você começa a gerenciar a sua qualidade, que você começa a gerenciar o seu processo e começa a medir, você passa a ter saltos de qualidade. Sempre os primeiros saltos, né, eles são maiores e mais baratos. Então, se você tem um densitômetro, tira ele da gaveta, passa aquele pincelzinho, tira a poeira, faz ele funcionar, faz o pessoal trabalhar. Não tem mais como você não trabalhar fazendo controle, né? Então, é obsoleto? Mas pode ser utilizado em várias situações. Eu não tenho dinheiro para comprar um espectrofotômetro novo. Venha, converse com a gente consegue localizar no mercado equipamentos usados, a gente manda certificar, e você começa com um investimento menor também a ter um equipamento e você trabalhar começando do básico, mas não deixe para amanhã, né? Então, realmente, a gente vai ter que definir que nossos inimigos são os 8 desperdícios lá do Lean, né? Os 7 mais 1. Né? Então, a gente vai ter que fazer mais em menos tempo. Vamos ter que correr contra o relógio. Ótimo. Pessoal, quem está gostando aí, dá um like. Quiserem convidar também mais pessoas aí, tem o direct aí, vamos convidando. Temos aí bastante tempo ainda para falar sobre o assunto. Fiquem à vontade a perguntar. Se a gente pulou alguém aí, desculpa, mas depois,
vocês podem mandar um e-mail para o marcelo@easycolor.com.br. A Daniela lá em cima pediu, já quer certificado, porque ela já acompanhou todas as nossas lives. Não, teve uma live que a gente fez às 18 horas, ela chegou bem no finalzinho. Ela não assistiu todas, não. Agora, a gente foi promovido, a gente está em horário nobre, né? Então, concorrendo com o Bonner agora. O Bonner vai ficar bravo com a gente. Mas é isso aí, pessoal. Quem tiver dúvidas também que não forem respondidas, tem o e-mail do marcelo@easycolor.com.br. Isso. Hoje no LinkedIn, quem não me segue no LinkedIn, por favor, Ricardo Santaguida. Hoje eu publiquei um artigo inédito do Marcelo sobre densidade LAB. Isso. Tá sensacional, ele mostra lá a importância dessas duas funções, né, colorimétrica e densitométrica, com o uso do pressing, né? Então é muito bom. Ficou muito bom esse artigo. Também complementou aquela live que nós fizemos lá, aquele UFC, densidade versus LAB, que nós tivemos, né? E aquela foi boa, hein? Depois a gente ficou amigos, dando as mãos na outra, né? E é isso aí. Marcelo, a gente fala de instrumentos, né? Falamos do densitômetro, espectrofotômetro, e existem os manuais, né? Que a maioria dos casos, e muitas gráficas já tem, ou já vem com a máquina que eles compram, com offset, ou eles compram através de uma EasyColor ou alguma outra empresa, né? Os espectrodensitômetros automáticos, né? Me fala um pouquinho, assim, a relação de produtividade entre esses dois equipamentos, né? Veja, a gente sempre procura ajudar as empresas a definir melhor os equipamentos. Então, eu gosto muito quando a empresa chama e a gente pode fazer uma avaliação de cenário e efetivamente definir quais são as melhores soluções. Eu sempre digo que a melhor solução não é necessariamente a mais cara, mas é aquela que se adequa à sua realidade. Então, por exemplo, o que eu te digo hoje sobre um equipamento manual e um equipamento automatizado? O equipamento manual, ele com uma demanda de alta produtividade, onde você quer, por exemplo, a sua máquina imprimindo durante muito tempo e numa velocidade alta, né? Um equipamento manual, se você for fazer algumas medições ao longo da folha, você leva cerca de 5 minutos. Quer dizer, qual é o tempo que você tem para pensar, tomar uma decisão e ajustar a máquina? Né? Então, eu preciso de um automatizado. Eu acho que se você começar a pensar enquanto aquele manual vai impactar no seu processo, o quanto você pode ter de perda de material por uma decisão que você tomou tardiamente, vai te definir se você precisa entre o manual ou o automático. Certo. Né? E aí você vai ter uma série de situações em que não é simplesmente isso também, né? Quando você está utilizando um equipamento manual, normalmente você tem uma informação de cada vez. Opa, eu medi a densidade. Opa, a densidade do cian. Opa, agora deixa eu medir de novo do outro lado para ver se está igual. Não, vamos agora medir no meio. Quer dizer, você demora muito tempo para ter uma informação. Né? Então, é um equipamento que, apesar de ele te dar um leque muito grande de possibilidades de informação, ele tem, na verdade, um tempo de resposta muito lento para o volume de trabalho que a gente programa hoje, que a gente quer ter nas máquinas hoje. Né? Então, o equipamento automatizado vai te dar justamente essa velocidade e, além de tudo isso, ele vai te dar muitas informações naquele 1 minuto que ele fez a varredura da folha inteira, por exemplo, né? Quando muito, né? Às vezes lê até em menos de 1 minuto, né? Você tem uma infinidade de informações. E aí o tempo de resposta do impressor é menor. Além do que a assertividade do impressor aumenta,
porque ele consegue fazer uma análise do cenário ali em 15, 30 segundos e dizer assim, eu vou agir desta forma, né? Que eu via também dos automáticos, que é bem legal, que você registra tudo o que foi feito ali, né? Acaba assim obrigando, entre aspas, né? Fazer o uso Aham. contínuo do instrumento, né? Vai estar tudo documentado lá, É, job a job, né? e o pessoal está falando aqui, né? O É, Jair, né, falou que o ruim é quando a qualidade resiste e se prende ao espectro-olhômetro. Ele falou em olhômetro. Eu sim, vou colocar o espectro-olhômetro. espectroolhômetro, é. E a Tem isso. Daniela estava dizendo assim, por favor, faça a calibração. Né? E Do o instrumento, né? Bruno... É, É uma e o vez por ano, Bruno né, está Marcelo? falando... Bem pertinente É, falar da calibração. O ideal, né? segundo a ISO, em empresas Ah, que você tem que ter você trabalha com a normativa da ISO, a calibração é anual. sim. A recomendação do fabricante também é que seja uma vez por ano. Né? Essa é a maneira correta de trabalhar. Né? E o Bruno e o Euler aqui falando ainda que até acertar as diferenças com o manual, já se vão mais de 1.000 folhas. É, Né? Tá? E aí você vai calcular o custo desse piscou papel. o olho, né? Né? Já. E aí o Euler continua justamente dizendo, se a impressora for uma headset rotativa, caraca, o ganho já foi pro ralo. É. Né? Eu lembrei uma vez num jornal com um técnico, a gente foi testar era um Aham, equipamento bem antigo. Ele controlava a densidade pelo gris. Era um Dexrite mais antigo, não é o EasyTrack. E aham, era a tiragem de 10 mil. Aí o técnico demonstrando, a gente foi de madrugada testar esse equipamento, né? Tinha que liquidar ele aham. lá do estoque. Aí até ele acertar o equipamento, tudo já tinha. Ele não sabia mexer direito, tipo, já 10 mil no piscar de olhos, assim. Aí, tipo, não adiantou Não, nada, né? o Euler falando Headset é piscar de em olhos, né? rotativa, eu trabalho com rotativas que chegam em produção a trabalhar a 60 mil por hora. 60 mil por Para hora. teste form, a gente roda 20, 25 mil às vezes. Nossa. Cara, você olhou para o lado, né? É um bag daquele gigante assim, né? Sim. De papel fora. Aí, de repente, um trabalho paga-se, né? Até mesmo equipamento, ou um mês de trabalho. Depende, né? Cada Né? um tem um Às rol. vezes, dependendo do volume que se tenha, Ah, você está falando aí em muito dinheiro. Você está falando em uma bobina de papel, por exemplo, sim. com o papel normalmente é $1 o quilo que eles falam, me corrijam aí se estiverem errados, né? Uma bobina de 1 tonelada são $5.000. Com Sim, $5.000, com duas bobinas, você já compra o equipamento. exato. Ó, o Hernani Né? perguntou aqui se ainda existe o IC Plate, né? Que aí seria o controle de processo Aham. na pré-impressão, que Eu também é preciso um fundamental, né? segundinho aqui, só um pouquinho. Tudo bem. Então, do IC Plate ele vai responder já já, Hernani, porque estou um pouco desatualizado com os equipamentos, mas acredito que seja o instrumento atual, sim, né, Coisas que só Marcelo? acontecem ao vivo. Começou a chover É, aqui, eu tive que correr e fechar a janela. achei que você tinha ido no banheiro, mas tudo bem. Podia ter um esquema para dar um pause, né? Mas não tem. Vamos lá. Então, voltando, ó, o Hernani perguntou do IC Plate. Hoje é o Aham. equipamento atual para leitura de chapa, para fazer o controle de processo na pré-impressão, na chapa? Na verdade, Ou, sim, né? ou tem outros instrumentos agora? Que eu lembro que tinha o Plate Scope, né? Que é para chapa sem processo, que ele tem dois filtros que lê a chapa sem a camada visível, né? Isso. E como a chapa sem processo é uma chapa negativa e não dá para visualizar muito bem a camada, né? Eu não conheço de perto uma chapa sem processo, eu não vi, mas tinha o Plate Scope. Mas hoje, o que você fala hoje de solução? Assim, não, a gente não está entrando no mérito comercial, mas qual a solução hoje para a medição de chapa que não deixa de ser algo em paralelo e fundamental para o controle de processo, né? Isso na pré-impressão. Veja, quando a gente está falando em chapa sem processo, a gente já não faz mais o controle via chapa. Porque na prática, o que a gente vê é que não existe
um equipamento que possa fazer a medição de uma chapa sem processo, porque ela não tem a cor latente, né? Sim. E aí a gente acaba não utilizando. O Platescope já é um equipamento que saiu de linha. Saiu de linha? E hoje o IC Plate é uma solução para você fazer o controle direto na chapa, né? Para que você possa manter a sua chapa sempre saindo igual, porque é muito comum também você ter problemas de impressão porque a chapa chegou errada. Aí a chapa chegou errada por quê? Porque trocou o químico, e daí o químico veio muito forte e deu aquela arrancada mais na camada, e aí o impressor aumenta a tinta e não consegue chegar, né? Ou ao contrário, né? Então, se você pega, por exemplo, o químico muito velho, né? Ele não consegue, às vezes, arrancar tudo, e aí o ganho de ponto é maior, quer dizer, você fica subindo e descendo. E controle de processo não é subir e descer, é você manter uma estabilidade, né? Estabilidade. Uhum. O Ice Plate ele serve para chapa sem processo, então, agora? Atualizaram ele nisso? Não, ainda não temos equipamento no mercado usa um de químico, nenhuma marca que possa fazer a leitura em chapa sem processo. Tá. Aí você faz a medição diretamente no papel durante o test form. Tá. Ou durante a produção. Muito tempo atrás eu li que havia um químico que você passava na chapa que a imagem latente parecia, aí dava para você medir com um ice plate. Eu não sei se... Isso, existia um procedimento antes, né, em que dizia para você revelar a chapa com um químico que desse a cor e fazer a medição, mas isso foi abandonado. Acabou não sendo utilizado. A Daniela fez uma pergunta aqui, ó. Pessoal, com relação à densidade, é padrão ISO 5 para mais ou 5 menos? Daniela, você acabou de perder o teu certificado, Daniela. Densidade, falar em ISO 5 a mais ou 5 a menos, a gente falou que só se ela faltou na de densidade. ISO 5 a mais ou 5 a menos é o delta E, é a variação da cor. Né? Sim. Então, a densidade, quando a gente fala em mais ou menos, a gente fala em mais ou menos 0,05 de densidade, né? Só se é isso que ela está falando. Que às vezes digitando aqui ela não expressou se era delta E, se é densidade. E o Carlão aqui está falando que ele trabalha com offset UV, tem um densitômetro antigo, que ele usa para manter a carga, é obsoleto, mas já ajuda a manter a reprodução, já que os trabalhos são repetitivos, tá vendo? É aquilo que eu falei. Né? Já ajuda nesse controle de tinta, né? Show de bola. E no caso de UV, a Toyo, onde eu trabalho, assim, a economia de tinta é em torno de... Tudo bem que o custo da tinta UV é bem mais alto, né? Mas por ela ser uma tipo de... Não é secagem, é uma cura instantânea ali, né? Forma uma película. A média aí, a gente fala, pelo menos para as LED, 10%. O UV convencional, não lembro quanto, mas... Uma economia boa também de tinta, trabalhando com V. E é importantíssimo, que eu vejo aí no dia a dia, o controle densitométrico, né? E colorimétrico também, ideal. Vamos lá. Legal. Tem gente até do Ceará hoje aí, ó. Brasil inteiro aqui. Vamos lá. Vamos lá. É que tá ruim de ler aqui. Você está conseguindo ler a pergunta aqui? Eu estou olhando assim para o lado porque eu pego no monitor aqui. Olá, pessoal. Sou da Terra da Luz, Ceará, Print Color. Temos um workflow muito bom que consigo deixar nossos arquivos limpos e seguros. Top. Porém, nossa realidade na produção é outra. É uma questão de a gente entender melhor o que é o fluxo de trabalho dele, o que é a situação dele, mas o controle de processo é sempre importante. Perfeito. Marcelo, a gente falou de densitômetro, espectro automático, manual, né? E os softwares? O que ele vem ajudando nessa tarefa? O que você pode nos atualizar a questão de software junto com os instrumentos no controle de processo? Veja, quando a gente está falando em controle de processo, a gente está falando em uma crescente de recursos e justamente com esses recursos você vai aumentando a sua produtividade e a sua gama de possibilidades.
Então, quando a gente fala em equipamento manual, é aquela história. Você vai medindo pontinho por pontinho, e aí você tem essa situação. É lento, né? Quando você pega um equipamento automatizado, você já pode pegar e ler a tira, inclusive até na mão mesmo, né? Você faz a leitura inteira. Né? E quando você quer ter mais soluções, você pode utilizar softwares junto. Né? E aí, a vantagem de você ter os softwares é que, na verdade, quando você faz a leitura da barra de cores inteira, você passa a ter uma infinidade de informações a mais. Né? Então, a gente acaba tendo uma capacidade de solução de problemas muito maior, porque o impressor passa a ter informações diretamente na máquina, né, na hora, para saber o que fazer. Sabe? Então, isso é bastante importante. Tem umas perguntas aqui, vamos ver. Onde que a gente parou? Daniela perguntou aqui se você conhece o aparelho Color Secret Smart Eye. Color Secret Smart Eye? Sinceramente, não consigo, não conheço. Color Secret tem uma empresa também de gerenciamento de cores, né, do Alan, não é? Pode ser que seja alguma coisa dele, não sei. Eu também não conheço. A Viviane entrou, da Brogotá. Seja bem-vinda, Viviane. A todos também aí que estão acompanhando nossa live. Vamos dando like. Quem quiser perguntar, aqui não há monólogo, todos fiquem à vontade aí. Meu amigo Eduardo está quietinho, não está com nenhuma dúvida. Se não está perguntando, está entendendo tudo. Depois eu vou ligar para o patrão dele, ver se ele aprendeu direitinho. Senão não ganha certificado. E nota 0, porque ele teve que entrar no perfil do Instagram da esposa, porque isso significa que a esposa dele não deixa ele ter Instagram, coitado. O Color Secret Smart Eye, muito obrigado, Daniela. Vamos aqui, ó. Ele é a Color Secret é um distribuidor autorizado para toda a América Latina, né? E ele tem um sistema de medição por trilho também, automatizado. Estou conhecendo agora, então, Daniela. Mas o conceito que a gente está falando é justamente esse. É o mesmo para todos. A gente buscar mais produtividade. Né? Ótimo. Então, você estava falando do software, né? Vamos seguir sua sequência aqui para a gente conseguir cumprir o tempo. Se ficou alguma pergunta aí, tem meu e-mail, tem do Marcelo aí, eu digitei o meu, tem do Marcelo. Vocês podem contar com a gente aí, o que eu não souber. Veja, já que você falou em software, vamos tentar fazer uma coisa diferente aqui na live. Tá ótimo. Aí. Surpresa. Inédito. Hoje já teve um artigo top de linha lá, já deu mais de 1000 visualizações no meu LinkedIn. Pessoal, é para todos, hein? Ali olha aqui, ó. Conteúdo para todos aí. Isso. Essa é a tela aqui do meu computador, então, por exemplo. Ó. Então, aqui, com o software, na hora que eu faço uma medição de toda a minha folha, vejam que eu tenho a informação de todos os tinteiros e do que o impressor tem que fazer em cada tinteiro da máquina, de cada cor. Quer dizer, se ele for fazer uma leitura dessa como o manual, né, ele vai levar 1 hora fazendo todas essas medições. E até ele mexer na máquina, já foi. Então, ele vai conseguindo corrigir a máquina num tempo muito mais rápido. Esse é o software do PressSign, né? Isso é o PressSign. E aí usa-se o i1, né, para medir, não precisa nem ser um... Você pode usar o i1, você pode utilizar o Exact, o Color Secret, realmente eu não sei, vou ter que até consultar. Né? Outras marcas de espectro de Stomitz daria? Aquele alemão? Também. Ele tem. Na verdade, o PressSign ele é muito bom porque ele é o software que tem o maior número de workflows, por exemplo, a gente estava falando em workflow, para gerar justamente as curvas aqui, ó. Então eu vou pegar aqui e vou mostrar, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Ó, deixei as curvas maiores, ó. Então, eu faço a medição das curvas dentro do software, né? E aí eu tenho do lado aqui uma informação
de todos os meus ganhos de ponto, por exemplo. E eu posso exportar essas curvas, por exemplo, para o workflow da Agfa, para o workflow da Kodak, para o workflow chinês, para qualquer workflow, inclusive para o Photoshop, para fazer essas curvas de correção, que são as curvas de compensação que a gente aplica nas chapas. Sim. Né? Então, quando você trabalha com o software, você acaba tendo uma gama de informações muito maiores. Né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, eu vejo aqui como é que estão as minhas cores em relação ao meu LAB, né? Dentro do espaço de cores. Né? Certo. E aí, por exemplo, isso aqui, ó, em termos de controle de produção, isso aqui é um diferencial. Quer dizer, você saber como é que, aqui, por exemplo, ó, as suas primárias, como é que elas correram ao longo de todo o tempo. Opa, as minhas primárias ao longo de toda a tiragem esteve ok. O meu ganho de ponto, como é que esteve durante a tiragem? Ele variou, mas ele sempre esteve verde, quer dizer, estava ok. Né? Valores e tendências, quer dizer, você começa a perceber como cada uma das cores mexeu. Aqui, por exemplo, ó, nós temos um pico, quer dizer, se você começa a identificar o que está gerando esses picos na sua produção, você começa efetivamente a saber como é que a sua produção está trabalhando, e aí você, opa, o que levou a esse pico foi deu um problema de molha, a água entrou, invadiu e teve o pico. Então tá, vamos trabalhar para sanar esse tipo de problema. Os relatórios dá para imprimir depois, ter uma documentação, ou fica tudo Veja, na tela ali? Você consegue gerar esses relatórios impressos, né? Então, você pode fazer ao final e verificar. E veja, quando você começa a trabalhar com um software desse, você começa a entender o nível de produtividade que ele pode te gerar, assim, você começa a identificar, às vezes, opa, se eu estou tendo um problema com todos os meus impressores nos 2 ou 3 turnos, quer dizer, opa, eu tenho um problema com a máquina e eu tenho que solucionar o problema na minha máquina. O impressor da tarde, por exemplo, ele está imprimindo e está sempre saindo do padrão. Então, opa, se os outros 2 estão trabalhando bem, eu preciso melhorar o treinamento do da tarde. Às vezes pegar o da tarde e trabalhar com o da manhã durante um tempo para ele poder ver aonde que ele está falhando, né? Sim. Ou vice-versa, né? Mas fazer alguma coisa nesse sentido. Então você começa a ter soluções. E esse software é tão bacana que você consegue, inclusive, fazer o acompanhamento dele remoto, que a gente vai falar mais tarde disso, não vou entrar nisso agora. Mas você tem todos esses relatórios, certificações, inclusive com relação a ISO, muito interessantes. E isso te dá uma ferramenta de gerenciamento da sua produção, que você sabe o que está acontecendo, se você está tendo ganho de ponto excessivo, se não está. Se a tua tiragem começou bem e depois saiu dos trilhos, se saiu errada, ou se demorou muito acontecendo isso, sabe? O Euler está falando que você consegue realmente padronização. Padronização, repetibilidade, consistência, né? A Bruna Ferreira, com esse software eu consigo fidelizar a cor para meu cliente em questão de variação durante a produção, gerando um relatório no final? Exatamente, Bruna. Isso que você está vendo aqui, é justamente durante a tiragem, né? Então você vê ali embaixo os números, você tem justamente o número da folha medida. E isso ali para as primárias, depois você tem só para o cian, só para o magenta, preto, amarelo, né? Você tem o balanço de cinza, como é que ele se comportou durante todo o processo, né? Sabe? O contraste de impressão. Então você tem tudo isso em relatório para você conseguir colocar isso como uma tendência, você saber realmente como é que isso acontece. Certo. A gente falando em projeto PAC, ela entrou aí, ó. Aí.
né? Boa noite, sejam bem-vindos aí. Sejam bem-vindos. E já que a Projeto PAC entrou, esse é o tipo de software que funciona tanto para offset quanto para flexografia. A gente trabalha nas duas situações da mesma forma, Ah, né? O Jefferson está falando do espectrofotômetro Cônica Minolta. Veja, não conheço o Cônica Minolta, ele não tem uma boa representatividade no mercado, né? no ramo gráfico eu nunca vi. Eu já vi em outros segmentos quando eu participar de Em outros licitação, mas segmentos ele é mais expressivo, né? ué, medir suco de No ramo laranja, eu já gráfico vi. realmente não, ele não tem uma base instalada que seja Sim. importante, né? Vamos ver se tem pergunta aqui. Marcelo, Fala. muitas soluções durante essa quarentena floresceram, né? Sim. E a questão de um acompanhamento remoto é possível com essas soluções? Eu estou aqui em Veja, Guarulhos, no epicentro, e você está imprimindo aí na Vida Boa, no litoral da aham, Bahia, aí, tá sua gráfica aí em Salvador. É né? possível fazer um acompanhamento remoto? Veja, Existe algum? na verdade, o bacana de tudo isso é que você consegue, a partir do seu celular, acompanhar como é que estão os trabalhos em produção, né? Então, além de você poder visualizar, por exemplo, os relatórios que já foram feitos, você também tem um portal na internet da sua empresa, que daí o TI vai colocar lá no sistema, em que você vai poder monitorar tudo isso, né? E ainda assim, com um app, você vai poder ver quais são os trabalhos que estão rodando, clicar neles e saber como é que eles estão trabalhando. Então, isso é muito bom para o dono da gráfica, para um diretor industrial, que muitas vezes chega assim, eu quero dar uma olhada como é que está tal máquina rodando agora. Eu sei que agora está rodando um trabalho crítico para o meu maior cliente. Sim. Como é que está rodando isso agora? Né? Sabe? E aí ele pode ver, assim, por exemplo, muita coisa no vermelho durante um longo tempo, quer dizer, o pessoal está se batendo para acertar. O cara passa a mão no telefone e diz assim, cara, vai lá e intercede na máquina para poder resolver de imediato, né? Sim. Então, não que o processo normal já não faça isso, mas é uma ferramenta que serve para níveis gerenciais, inclusive. Sensacional. Pessoal, vamos perguntar, não se acanham. Aproveitar aí Uhum. nossos minutos finais aí de live aí, temos mais uns 10 minutos. A Bruna sempre nos ajudando aqui, ó. Vamos Eu lá. instalando um software desse na máquina, qual a percentagem considerado aprovado para alinhar com a qualidade? Bruna, quando a gente está falando em ISO 12647, a gente está falando em um parâmetro. Sabendo que você trabalha na Antilhas, lá o buraco é mais embaixo. Nós temos questões, por exemplo, qualidade e variação é algo para você se combinar com o cliente. Você vai fazer um acerto com o cliente do que é aceitável ou não é aceitável. E aí você estabelecendo uma regra do que é aceitável ou não, você pode efetivamente dizer, olha, a minha produção esteve dentro do combinado ou não, né? Então, essa semana, a gente acompanhou uma máquina em que a gente fez a medição, era uma máquina de grande formato daí, mas era uma produção, ela fez a impressão de 140 metros. Não é impressão offset, nem flexografia, mas em grandes formatos também precisamos de controle de processo, e a gente trabalha da mesma forma. Então, a cada 30 metros, a gente foi fazendo medições de barras para a gente constatar a variação, né? Numa máquina dessa, a gente chegou a ter uma média de erro
de variação de 0,7, 0,75 ao longo, de média, né? Ao longo de toda a tiragem. Tá? Então, se você quer, por exemplo, numa máquina offset, ter controles mais precisos, aí você vai precisar pensar em ter um equipamento automatizado e, de preferência, que esse equipamento automatizado, aí no melhor grau possível, ele mesmo já comande os tinteiros da máquina e já faça as alterações. Então, isso é possível ser feito e aí você tem o melhor dos mundos para você fazer o controle de processo dentro da sua máquina. E aí você vai reduzir as variações ao longo do processo realmente de maneira bastante efetiva. Né? Agora, percentual, aí... eu entendo isso porque a qualidade sempre pede assim, qual é o percentual? Né? Cor a gente não mede em percentual, a gente mede em delta E. Então aí a gente tem que justamente dizer sobre isso, né? Em delta E. É esse o parâmetro que é definido, o que tem que ser definido dentro da qualidade. Porque quando a qualidade vier te pedindo em percentual, você devolve a bola dizendo assim, tá, mas quando você vai medir o álcool que está chegando, você está medindo em percentual ou está medindo em graus? Ah, não, estou medindo em graus. Por quê? Porque é uma medida específica para aquele material. Ah, você está recebendo um outro produto químico qualquer? Não, é percentual, é uma medida específica para ele. Né? Cor, efetivamente, é a mesma coisa. Não temos como dizer aí um percentual. A gente tem que trabalhar em cima de delta E, que utilizando daí a ciência da cor, efetivamente é a maneira de se medir e ter essas variações. E aí você pode utilizar, usando esse delta E, você utiliza, na verdade, um delta E que seja elíptico, um CMC, um delta E 2000, para você ter um valor mais adequado. Né? Mas de modo geral, Marcelo, tipo delta E, só atualizando, assim, falando em colorimetria, vai. 1,0 para baixo, a maioria das pessoas não percebe a diferença de cor, né? Tem indústrias que pedem 0,5, por exemplo. Eu quando vendia em outra empresa, vendia até para medir geladeira, medir tudo que é outros produtos, né? Então, o pessoal exigia indústria plástica, né? 0,5. E tem outros mercados que são menos tolerantes, outros mais tolerantes. Então, aí cada um tem um delta E, né? A ISO que eu entendi é 5, né? E tá dentro do 5. Tem uma série de questões aí que podem ser colocadas. A Bruna está perguntando o que são os 93% ali que está aparecendo no software. Bruna, aqui quando você olha nesse sumário, você vê ali o cian, a tolerância era de 3. Ele passou a 3,3, tá vendo? E o papel, uma das medidas, que é o B, ele deu 4,01, quando a tolerância era 2. Então, apenas esses dois fatores não foram atendidos. Né? E aí ele trabalha com um sistema de score, onde ele vai dizer que chegou a 93%. Normalmente, pelo software, você, partindo acima de 80%, você já está dentro dos parâmetros da ISO 12647. Né? E aí você pode fazer esse tipo de situação. Nesse software você pode colocar as tintas especiais também, fazer medição de pantones, e você consegue ter essas tendências também em cima dos pantones. Mas você estava perguntando outra coisa, desculpa. Não, também já até me perdi, é que estou controlando o tempo aqui. Acho que faltam uns 4 minutos, mais ou menos, para acabar a live, né? Só dando mais uma reforçada, sobre essa questão da norma ISO, foi a última live, tá tudo lá para quem não assistiu, quem perdeu, ficou muito bacana, tá tudo bem explicado no YouTube. Coloca lá Easy Color, gerenciamento de cores. Refazê-la, né? Eu tenho visto o pessoal ter gostado dela e tudo mais, e acho que é uma que a gente até pode pensar em refazer. A Daniela está perguntando aqui que ela recebe do fornecedor um delta E menor do que 1. Na produção eu posso trabalhar até 5?
Daniela, você está sendo cruel. Você recebe menor do que um de fábrica de tinta, né? Aí você tem que realmente trabalhar muito próximo do zero para que a tinta saia do fabricante e chegue para você com o menor erro possível. Por quê? Porque o processo de impressão offset, flexográfico, né? O processo analógico, ele tem uma variação maior durante a tiragem. Então, na prática, você tem que errar o menos possível na tinta e deixar uma variação maior para durante a produção. E aí você trabalha. Na produção, na prática, em Pantone, a gente falaria em 2,5, mais ou menos. 5, a gente está falando nas cores básicas da ISO 12647. Para embalagens, 5 é muito. Já começa a ter um diferencial aí, né? Isso. E não entra na tolerância. Para embalagem, é verdade. Marcelão, faltam uns 3 minutos aí. Deixa seu recado aí. Olha, eu vou dizer que eu gostei muito hoje da nossa live, né? Foi muito interessante. Lembrando, pessoal, nós temos o nosso canal agora do YouTube, é o Easy Color Gerenciamento de Cores. Vocês podem entrar, se inscrevam, vocês vão acabar recebendo informações de novos vídeos, das lives que foram sendo colocadas lá. Essa semana eu começo alguma produção de vídeos para clientes específicos que me pediram aqui. Eu estou fazendo um trabalho com os meus clientes para trabalhar com a formação dos seus colaboradores que estão em casa. Eu devo gravar alguns vídeos e aí, eu pegando o ritmo e acertando, eu vou começar a criar mais vídeos para o YouTube, né? E até em primeira mão, eu queria falar que o Ricardo Santaguida já sabe disso, a gente conversou hoje à tarde. Eu vou começar a disponibilizar toda a minha série de artigos ao longo de todos esses anos, né, no meu site. Então, eu vou começar a criar os PDFs, colocar, né, e fazer todo esse processo. Ótimo, a gente vai ter uma ótima fonte aí de consulta, né? Inclusive, hoje eu já peguei um artigo inédito, para quem chegou mais tarde aí, boa noite, pessoal. Tá no LinkedIn, sigam o meu perfil, podem compartilhar, a ideia é disseminar e dividir conhecimento aqui, aproveitar todo esse carinho, trabalho do Marcelo Copete aí, dividindo e disseminando o conhecimento, né? Quem me segue lá no LinkedIn, quem não segue, procura Ricardo Santaguida, tem um artigo inédito aí falando de LAB, densidade, podem compartilhar, podem imprimir, é um documento aí para a gente ajudar o mercado gráfico aí, né? Entender um pouquinho melhor. Veja, né? Nessa hora a gente tem que se ajudar, a gente tem que se abraçar e buscar as melhores soluções, né? O pessoal que não teve aí como fazer perguntas, pode mandar no direct, pode mandar e-mail, pode fazer tudo, o contato conosco, né? Seja pelo Santaguida, seja por mim, e a gente vai conversando, né? É isso aí, pessoal. Sim, Daniela, nós temos cursos presenciais também, né? Só que não é possível devido à pandemia. Nós estamos também fazendo já os acertos para os cursos não presenciais, para os cursos online. Então, eu já estou com as ferramentas acertadas para fazer cursos por Zoom ou por Google Meet. Aí é uma questão de a gente conversar, ver o que vocês querem de curso, e a gente pode fazer sim. E os cursos, eles podem ser feitos. Se você tem algum equipamento, eu defino exercícios, vocês fazem os exercícios e a gente vai tendo retorno. E normalmente nesses cursos, a gente está programando fazer cursos, por exemplo, de 4 horas por dia, ao invés de 8 horas por dia. Então a gente faz as 4 horas, define uma série de exercícios e vocês entregam no dia seguinte. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.